amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos concluir a revisão do nosso módulo 7. Acho que dá de concluir hoje. Realizando algumas das atividades do nosso livro. Boa parte dessas atividades foram corrigidas durante as lives, mas o rumo ao ensino médio, mesmo que a gente tenha gabaritado, não foi assim tão explicadinho como vai ser agora. Bora lá? Na primeira questão diz assim, um animal apresentou 30% de bases nitrogenadas do seu DNA constituídas por timina. Quais seriam os outros valores encontrados para as demais bases nitrogenadas? Tá, preciso relembrar que a timina vai se juntar sempre com a adenina. Ou que, segundo o nosso último exemplo, a ariana vai estar com a tuane. E que G vai estar sempre com o C, ou que o KK vai estar sempre com o Godofredo. Bem, a somatória tem que ser 100. Se eu tenho 30% de timina, obrigatoriamente eu vou ter que ter 30% de adenina. Isso daqui equivale a 60%. Falta 40% para esses dois. Fica então 20% de G, 20% de C. Nós vamos ter essa resposta na letra D de dado, correto? Adenina 30, citosina 20, guanina 20. Correto. Segunda questão. A respeito da amaurose congênita de Leber, pode-se afirmar que trata-se de uma doença adquirida pela falta de vitamina na alimentação? Não, ela não é adquirida. Ela é herdada. A pessoa nasce com ela. Vem nos genes. Presente do papai ou da mamãe. Tá bom? Os genes envolvidos nessa doença impedem a produção de vitamina A pela pessoa. Amor, a gente não produz vitamina A. A gente absorve. Tá bom? Não que a doença impeça a absorção. Mas a gente não produz vitamina A. Não é essa letra. As pessoas portadoras podem transmitir essas doenças aos seus descendentes? Ups! Será? Sim! Uma alimentação rica em vitamina A pode promover uma terapia gênica? Não! Terapia gene é com adição, de somar, de botar junto de genes. Não é de vitamina, é verdade? É causada por genes mutagênicos que corrigem os genes defeituosos? Oi? A doença corrige? Não é verdade? Então, segunda questão, letra C de casa. Toca o barco. Nesse rumo ao ensino médio, nós temos apenas essas 3 questões, mas não se preocupe que eu trouxe mais algumas para a gente treinar. Mas vamos para a terceira. Recentemente, um grupo de pesquisadores anunciou ter obtido sucesso na utilização da terapia gênica para tratar um tipo de cegueira hereditária, denominada amaurose congênita de Leber, que pode causar um par de genes autossômicos recessivos. Que pode ser causada por um par de genes recessivos. Azinho. A cegueira ocorre em consequência da deficiência de um dos pigmentos responsáveis pela absorção da luz na retina. A respeito desses fatos, considere: primeiro, esse tipo de tratamento baseia-se na inoculação de um gene em um dos cromossomos da pessoa afetada. Uma vez inserido, o gene passa a funcionar, permitindo que a pessoa volte a enxergar? Correta! Tratamento gênico, gente.
A luz absorvida pelos pigmentos da retina é transformada em impulsos nervosos que são conduzidas para o nervo óptico? Correto! Gente, lembra daquela brincadeirinha que eu trisco em vocês, aí digo, daqui vai pro nervo, no nervo? Pois é, essa brincadeira. Se uma pessoa foi tratada e recuperou totalmente a visão, ela não tem probabilidade de ter filhos com a doença? Oi, ela não é causada por azão-azinho? O tratamento não retira ou mesmo muda o azinho-azinho. Se ela é provocada por um azinho-azinho e eu não vou mudar esse azinho-azinho, então, amor, não tem jeito. Ela está curada, mas ela pode transmitir a doença. Fica então a letra C de casa. Beleza? Rumo ao ensino médio, ok. Vamos ver mais algumas questões? Quais são as duas enzimas usadas na obtenção do DNA recombinante? Você sabe me dizer? Sabe? Enzima de restrição. O que a enzima de restrição faz? Ela corta DNA polimerase. O que o DNA polimerase faz? Cola! Ó a pessoa tentando desenhar. Corta. Cola. Enzimas de restrição são fundamentais em engenharia genética porque permitem a passagem de DNA através da membrana celular. Essa é a meta? Então, não é a meta. Não é o objetivo da enzima de restrição. Certo? Porque ela não vai fazer a passagem, ela vai cortar. Ela inibe a síntese de RNA a partir do DNA? Não. E nem inibe a síntese do DNA a partir do RNA. Porque isso não existe. DNA produz RNA. Tá? Cortar DNA onde ocorrem sequências específicas. Beleza? Modificar sequências das bases do DNA? Não, ela não faz a modificação. Tá bom? Ela só faz o corte. Ok? Terceira. Tia, já tá respondida. Tá, meu amor. E eu vou te ensinar por que não são as outras. As enzimas de restrição são sintetizadas apenas pelas bactérias? Correto. Por que os vírus não sintetizam? Primeiro, que eles são acelulares. Segundo, por ser acelular, ele não produz enzima, tá? Ele vai aproveitar tudo que a célula faz. Então, se o vírus não é essa, já era, tá? Segundo, a letra D, por todas as células procarióticas? Não, porque no caso das células procarióticas, o núcleo é, vamos dizer assim, misturado ao citoplasma. Tá bom? E ela é feita por qualquer tipo de célula? Adoraria, mas não. Tá? Não é produzida por qualquer tipo de célula, porque ela vai ser produzida por células específicas
que podem ter reprodução por bipartição. Aqui seria por células TOT ou pluripotentes. Não é verdade? Não é verdade? Ei, professora, as bactérias não são células procarióticas? São, mas todas as células procarióticas são bactérias? Todas elas vão se reproduzir por bipartição? Por que a reprodução por bipartição, professora? Porque se eu estou partindo, eu vou cortar a minha informação também ao meio. Chuchu, beleza? Mais uma sequência? Bora! Os avanços de engenharia genética permitem que um ser vivo forneça genes a outro de espécies diferentes, sem alterar as principais características que os diferenciam. O ser que recebe... Desculpa o erro. Que recebe o gene é denominado transgênico. Muito bem. O clone, ele é igual. O parasitado não mexe no DNA. O mutante, o gene mutado, não é por escolha. Não é o gene que eu quero, tá? E o mutagênico, ele tem uma mutação no gene, mas também não é necessariamente o gene que eu quero. Esse mutante aqui, ele pode ser mutante de qualquer coisa, cabelo, olho, pé, mão, boca. Mas esse mutagênico é mutante no gene específico, não necessariamente ocorre uma alteração física, certo? Quinta, atualmente deixou de ser novidade a criação de plantas transgênicas, capazes de produzir hemoglobina. Para que isso seja possível, essas plantas recebem o fragmento de DNA, cuja sequência de nucleotídeos determina a sequência de aminoácidos da hemoglobina, beleza? Vou te explicar por que não são as outras. O RNA mensageiro... Essas plantas recebem o RNA mensageiro que carrega os aminoácidos usados na síntese de hemoglobina. Não porque a hemoglobina é uma célula. Somente os essas plantas recebem somente os aminoácidos usados nessa proteína? Não. Por quê? Quando eu falo das plantas transgênicas, eu vou incluir um pedaço do DNA, não é verdade? Ele não recebe o pedacinho. Então, não é o aminoácido é proteína. Os anticódons que determinam a sequência do aminoácido nessa proteína. Anticódon, só para traduzir, é um pedaço do DNA, tá bom? Então, recebe um pedacinho do DNA que determina a sequência de aminoácidos nessa proteína? Não, ele recebe um pedacinho do DNA que produz. Então, nesse caso, vírgula, que produz
aminoácidos, tá? Os ribossomos utilizados na produção dessa proteína, então, isso daqui eu estou falando de organela. E aí, que a terapia gênica não trabalha com organela, trabalha com gene. Estamos entendidos, meus amores? Com essa questão, eu finalizo a nossa revisão. Eu espero que a gente tenha ficado afiado. Professora, nessa última questão, a senhora falou de algumas informações que a gente não trabalhou. Não se preocupe. Sempre que você encontrar, independente da situação, uma questão que trabalhe assuntos não abordados anteriormente, tenha certeza que a alternativa correta fala tudo sobre o que foi trabalhado. Então aqui, se eu falo de uma planta transgênica, quer dizer que ela recebe um fragmento de DNA. E o DNA é feito de nucleotídeos, tá certo? Então esse é o grande ponto. Eu tenho o fragmento do DNA com a sequência de ATGC que eu quero, tá certo? Um beijo no coração, amores, e até a próxima.